Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum, 24 de fevereiro. É uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa família diária. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quem me encontra pela primeira vez, já se inscreve. Você já sabe, ao longo do vídeo, um joinha, um like, um comentário ajuda demais. Faz o YouTube nos mostrar para mais pessoas. Gente, na descrição do vídeo tem link para o WhatsApp, Telegram. Você clicando, você vai entrar em grupos onde a gente manda tudo que acontece aqui nesse canal do YouTube, devoções, oração do terço, enfim, tanta coisa maravilhosa que acontece, e a homilia diária, enfim, vai tudo aí para você, então você fica mais perto de nós. Quero aproveitar aqui para agradecer você que tem entrado em contato conosco, vai aí no cantinho da tela para você o que vamos concorrer, como podemos participar e ajudar a minha missão aqui no Santuário São José de Alto Piquiri no dia 19 de março. Desde já, muito obrigado. E já agradeço a paciência. Bastante gente entrando em contato conosco, eles demoram um pouquinho para a gente responder, mas a gente responde, tá bom? Deus recompense. Vamos ao Evangelho da 7ª semana do Tempo Comum. Segunda-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Marcos 9, do 14 ao 29. Diz assim: Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por que nós não conseguimos? Eu vou ficar só por aqui. Por que nós não conseguimos? Talvez hoje seja dia da gente rezar as nossas derrotas. Os discípulos aqui no Evangelho de hoje, que é tão bonito, um pai conseguiu a cura, o exorcismo de um filho que desde criança sofre. Jesus mais uma vez manifesta o seu poder perante a multidão. Mas teve gente aqui que saiu humilhada dessa história, os discípulos. Tiveram que chamar outro para fazer o serviço deles. Já te aconteceu isso? De você estar fazendo alguma coisa, alguém falar assim pra você: Fulano, desculpa, sai, deixa que eu faço. Já te aconteceu isso? Fulano, deixa quieto. Beltrano, vem cá, termina aqui pra ele. Nossa, que humilhação, né? Que situação chata. Então vamos lá. Por que nós não conseguimos? Por que não conseguimos? Porque temos falha na nossa vida de oração. Gente, a gente precisa rezar mais e precisa rezar melhor. Para rezar mais e melhor, é preciso dedicar mais tempo e buscarmos um conteúdo melhor, porque tem gente que até reza bastante na questão da intensidade do tempo, da logística e da agenda, mas reza mal, porque o conteúdo da sua oração é a sua própria maluquice interior. Mas vamos lá de novo, por que nós não conseguimos? Vamos olhar hoje para a nossa vida, irmãos. O que nós não temos conseguido? Você que faz comigo o meu diário espiritual lá do meu site, padremario.com.br, pega lá aquelas perguntinhas, tem lá o seu lugar de oração, tem a meditação. Por que nós não conseguimos? Por que não temos conseguido? E aí, todos nós temos essa vitória, temos essa derrota, no sentido do fazer, do operar, eu vou fazer e não consigo. E todos nós temos uma derrota muito íntima,
Lá no meio do evangelho, Jesus perguntou para o pai do menino assim, desde quando ele é assim, esse quadro terrível que o senhor me narrou? O pai respondeu, desde criança. Tem coisas que vão conosco desde criança? Manias, defeitos, jeitos, ecos de feridas passadas, desde criança que eu sou o quê? Qual espírito precisa ser expulso de mim? Talvez porque está comigo desde criança. E por que nós não conseguimos? Porque esse tipo de demônio, não é? Veja, tem o demônio mesmo, é o caso do menino, mas tem o demoníaco. Às vezes, possivelmente, o que você tem não é um demônio mesmo, não é um ritual de exorcismo que você precisa, pode ter certeza. Mas tem algo demoníaco em você e em mim. Demônio aqui é esse espírito mau, essa ideia maligna, essa força maligna em nós, que convoca a nossa carne, as nossas misérias, e a gente cede. Então vamos lá. Porque esse tipo de espírito maligno só sai a não ser... Não se expulsa de modo nenhum, diz Jesus. Não se expulsa de modo nenhum. E talvez a gente já tentou muitos modos. Mas esse, se você já tentou todos os modos e não vence esse pecado, não vem... A não ser, isso não se expulsa de modo nenhum. Verde Palmeiras. A não ser pela oração. Lá no outro evangelho paralelo, nós estamos aqui em Marcos, se eu não me engano em Mateus ou Lucas, a mesma cena assim, a não ser pela oração e o jejum. Tá chegando quaresma, hein? Tá chegando quaresma, tempo de jejum e penitência. Quem sabe essa próxima quaresma, dedicarmos a isso. O que vai comigo de maligno desde criança? E eu já tentei de todos os modos. E Jesus diz, bom, tem um modo que talvez você não tentou direito, a não ser pela oração e pelo jejum. Por que não conseguimos? Não consegui nem fazer a homilia porque isso aqui entrou tão forte no meu coração. Por que eu não consigo, Jesus? E Jesus vai falar, Padre Mário, Mário Augusto, Sartódio, porque isso aí, filho, é com oração. E a tua vida de oração não está dando conta disso aí. Então dê um jeito de rezar mais. E de rezar melhor, né? E se tem algo que melhora o que rezamos, é rezar com a palavra, a partir da palavra. Por isso que eu sempre falo tanto do nosso diário espiritual. Porque, gente, o que eu escuto de testemunho de padre, como eu melhorei, como eu avancei, eu sempre rezei, eu sempre fui de igreja, mas agora é que parece que a coisa dá fruto. Porque muitos de nós, gente, quando vamos rezar, a gente reza diante de um espelho, não diante de Deus. A gente reza a nossa própria cabeça, as nossas maluquices, os nossos ecos interiores. Quando não, a gente na nossa oração fica falando de tudo aquilo que a gente sonha pedindo, e é normal, de tudo aquilo que a gente morre de medo e pede para Deus livrar, e é normal, e tudo aquilo que nos dói, seja no corpo ou na alma, e é normal. Mas nos falta rezar com a e a partir da palavra, e o nosso diário espiritual ajuda muito nisso. Porque veja, querido, de novo, porque nós não conseguimos. Era para conseguir. E você vê aqui que no evangelho de hoje, Jesus estressou com a galera, hein? Senhor, meu filho está assim, assim, trouxe ao Senhor. O Senhor não estava, porque Jesus estava no alto da montanha, na transfiguração, né? Então pedi para os teus discípulos aqui, né? Ele tinha levado Pedro, Tiago e João, sobrou 9. Pedi para os 9 meninos aqui, eles não conseguiram. E Jesus falou o quê? Ó geração incrédula, até quando eu vou ter que estar convosco? Até quando terei que suportar vocês? Gente, Jesus perdeu as estribeiras com os discípulos. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? Traz o menino aqui. Olha que interessante, o pai foi buscar Jesus. Jesus não estava, encontrou os discípulos. E os discípulos não deram conta de testificar Jesus. Não deram conta de substituir Jesus, mas mais isso, não deram conta de tornar Jesus presente. Eu sou um padre. As pessoas não precisam de mim. Elas precisam de Jesus. Mas para ter Jesus você precisa de um padre. Eu hoje preciso fazer um sério exame de consciência. Por que eu não estou conseguindo tornar presente Jesus no meu ministério? A resposta eu já tenho. Mas você é pai e mãe. Seu filho precisa de Jesus. Ou não precisa? Precisa. Mas seu filho tem Jesus. O que seu filho tem? Ele tem um pai e uma mãe. Por que você, como pai e mãe, não está conseguindo tornar presente Jesus dentro dessa casa? Para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os nossos pais. Agora vamos ampliar a nossa vida. Por que nós não estamos conseguindo substituir ou tornar presente Jesus nos nossos ambientes de trabalho, de estudo? Nas nossas atividades pastorais, ministeriais e eclesiais? A resposta nós já temos. É porque as pessoas vêm com as suas necessidades, vêm carregando seus fardos, vêm carregando seus demônios e não encontram pessoas de oração. Não encontram pessoas encharcadas do Evangelho. Meus irmãos, nós somos representantes de Jesus nessa terra.
Nós não temos que carregar o fardo de salvar o mundo, mas nós temos que carregar a responsabilidade de atualizar Jesus no mundo. Eu não rezo, eu não tenho tempo para isso, a minha vida é TikTok, a minha vida é Instagram, a minha vida é correria, a minha vida é trabalho. Nós precisamos rezar mais e precisamos rezar melhor. E às vezes, para isso, a gente precisa ter algo na mão, como o evangelho do dia. E eu sempre, de vez em quando, tenho insistido. Eu fico me perguntando, uma homilia dessa minha, não sei, vai dar 105 a 120 mil visualizações até o fim da tarde. Louvado seja Deus. Mas esses 105, 120 mil, quantos vão rezar hoje? Você ouviu, achou tudo muito bonito, ficou até com vontade de mandar isso aqui para alguém? Mande. Eu estou pregando isso aqui, pregue, Padre Mário. Mas nós precisamos rezar essa palavra hoje. Então hoje vamos rezar, entregar para Deus, para o glorioso São José, os nossos sonhos, os nossos medos, pedir a cura das nossas dores. E Deus é poderoso, Deus é bom, tem feito tanto. Mas nós vamos rezar o que essa palavra nos leva a rezar. Talvez se colocar no lugar desse pai que diz, eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Que homem humilde, né? Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Rezar esse versículo que Jesus diz para o homem, se posso, se pode, tudo é possível a quem tem fé. Então, o que essas palavras me levam a rezar? É preciso rezar. Ouvir a homilia é importante? Claro que é, porque a fé vem do ouvir, mas agora é preciso rezar. E se você tem o nosso diário espiritual, que lá do nosso site, padremario.com.br, você pode baixar no celular, no tablet, no iPad, no notebook, no computador. Muita gente imprime. Pega isso e reza agora. Eu não sei o que você tem que rezar depois de ter escutado tudo isso. Eu já entendi o que eu tenho que rezar. E eu vou rezar. Você vai rezar o quê? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.